Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro, né? Já estamos quase chegando no nosso finalzinho do quarto bimestre. Anotem aí no caderninho o cabeçalho e o nosso assunto de hoje. Onde fica a minha escola? E também teremos um trabalhinho valendo 2 pontos, que será a página 175, combinado? Pegue seu livrinho e vamos começar a aulinha, tudo bem? Vamos lá? Onde fica a minha escola? Temos aí, né, uma imagem que tem lá uma pracinha, um monte de casa, sorveteria, a rua, uma quadrinha de esporte, né? E embaixo temos a continuação. Escola, um posto de gasolina, um monte de ruas, né? E no nosso Vasculhando Ideias está assim. Faça um X para localizar a escola nessa planta. O que é ao redor dessa escola? É possível perceber várias ruas e avenidas, casas e alguns prédios comerciais. Há locais mais adequados para a construção e a instalação de escolas? Justifique sua resposta. Todas as escolas apresentam arquitetura e funcionamento semelhantes? Então, já sabemos, né, que cada escola tem a sua arquitetura, o seu funcionamento, né? Como cada escola tem o seu significado, né? O seu diferencial. Lá embaixo, na página 164, tá assim, ó. Para início de conversa. Você já aprendeu que as técnicas de construção e a arquitetura das casas variam de acordo com as características do ambiente e com os valores culturais de cada comunidade e de cada povo. Isso não poderia ser diferente com as escolas, não é mesmo? Compare as escolas destas 3 fotos e preencha a tabela da página seguinte. Então, temos a primeira foto aí, né? Que é uma escola lá na Indonésia. A segunda é uma escola lá em Bangladesh, né? Que é bem diferente. E por último, nós temos aí uma escola estadual, né? Lá na Bahia. 3 escolas de tipos diferentes. A primeira, né? Bem na floresta, né? No verde. A outra já tem aí uma arquitetura diferenciada lá em Bangladesh. E a outra é mais tradicionalzinha, né? Que é aqui na Bahia. Tá assim, ó. Natureza presente, proximidade, elementos, etc. Arquitetura, formas, cores, tamanho, iluminação. Materiais de construção, concreto, madeira, vidro, tijolo, etc. Aí você vai lá, escola 1, você vai dizer o que ela tem, escola 2 e escola 3, combinado? Aí tá assim no número 2. Quais são as semelhanças entre essas escolas e a escola em que você estuda? De qual das escolas das fotos você mais gostou e por quê? Página 166. Siga em frente. Chegar pela primeira vez à escola. Já imaginou se quando chegássemos à escola pela primeira vez, tivéssemos uma planta que ajudasse a nos localizar no espaço? Nessa folha de papel estaria indicada a localização da sala de aula, dos banheiros, da cantina, da biblioteca, do pátio e etc. Nem todas as escolas são iguais. Uma planta ajudaria os estudantes a encontrar mais facilmente os locais onde desejam ir. Do mesmo modo como um mapa ajuda diversas pessoas a se localizarem em uma cidade. Observe a imagem da minha escola. Aí tem a escolinha lá do coleguinha lá, tá vendo? 1. De qual espaço da sua escola você mais gosta? Explique sua escolha. Depois, comente com seus colegas. Os prédios das escolas são feitos de diferentes materiais e em diferentes formas. Idealmente, os materiais e a arquitetura devem ser adequados às condições geográficas do local onde cada escola se localiza. Além disso, uma escola deve ter, além de paredes e telhados, outros espaços, como pátio, jardim, áreas verdes, quadra, horta, parquinho, etc. A ideia de como o espaço escolar deve ser organizado foi se alterando ao longo do tempo.
há escolas muito antigas, com arquitetura tradicional, e outras bem recentes, com arquitetura mais moderna. 2. Observe nestas duas escolas de diferentes povos indígenas brasileiros. Então, temos a primeira escola lá no Paraná, né, que é uma escola indígena no estado, e a outra é uma escola indígena no estado do Acre. Tá vendo lá a diferença? Já temos aí, né, a frente da escola é feita de tijolo, né? A outra escola já o telhado já é de palha, né? Pau a pique. Então, embaixo na letrinha A tem assim, ó. Quais são as principais diferenças ao comparar a arquitetura dessas escolas? B. Por que será que essas escolas são diferentes? Converse com os colegas e junto pense em hipóteses para explicar as diferenças entre a arquitetura dessas escolas indígenas. 168. Como você acha que deveria ser a escola ideal para a cidade onde você vive? Quais materiais de construção deveriam ser utilizados? Como deveria ser a sua arquitetura? Então, você vai colocar lá o material de construção que vai ser usado e a arquitetura da sua escola, tá bom? Elabore um desenho da sua escola ideal. Você vai elaborar a escola dos seus sonhos aqui, combinado? Vamos fazer um trabalho de campo? Com o professor e os colegas, faça uma excursão pela escola. Ainda em sala de aula, faça uma lista do caderno com os espaços que você gostaria de visitar nesse ambiente que frequenta diariamente. Anote os espaços que há em sua escola e quantos deles são semelhantes em formas ou em função. Depois da excursão, com a ajuda da professora, elabore a planta da escola e fixe no mural. Um lugar, vários olhares. Quando um arquiteto imagina uma casa, um prédio ou uma sala, ele projeta esses espaços a partir de diversos pontos de vista, ou seja, de diferentes perspectivas. Observe nesta imagem de uma sala de aula feita a partir de diferentes perspectivas. Então, temos lá uma sala de aula feita, gente olhando de frente, de cima, né? Olhando ela de trás e olhando ela de lado. Os diferentes pontos de vista são utilizados em plantas de imóveis e em propagandas. Com base na perspectiva, é possível reproduzir nas plantas boa parte dos detalhes do espaço. Quais objetos você identifica nessas imagens? Todos esses objetos estão representados em todas as imagens? 3. E na sala de aula em que você estuda, quais objetos fazem parte dela? Liste ao menos 3 e desenhe como se estivessem sendo vistos de cima. Então, você vai lá colocar o objeto, depois ele visto de cima, tá bom? 3 objetos vistos de cima. Ao redor da escola, além das diferenças de tamanho, de idade e de arquitetura, as escolas também se diferenciam uma das outras quanto à localização. Há escolas nos centros e nas periferias das grandes cidades, em ruas calmas e em ruas com tráfegos intensos de veículos, em ruas de terra e em ruas asfaltadas, em comunidades nos morros e dentro do condomínio de luxo. A escola pode ser urbana ou rural. Há também as escolas indígenas, onde se ensinam a língua e a cultura de cada povo indígena brasileiro, que vive no território em que a escola se localiza. Assinale as respostas mais adequadas para descrever a sua escola. Minha escola é pública, privada, cooperativa, de outro tipo. Foi fundada há menos de 5 anos, entre 5 e 10 anos atrás, entre 10 e 20 anos atrás, entre 20 e 30 anos atrás, há mais de 30 anos. Tem menos de 100 alunos, entre 101 e 200 alunos, 201 e 300 alunos, entre 301 e 400 alunos, mais de 400 alunos. Descreva a vizinhança da sua escola. O que há ao redor dela? Prédios residenciais, comércios, fábricas, praças, bosques, rio ou praia. Em um grupo de 3 ou 4 alunos, conversem sobre as principais regras de funcionamento da escola e resistem nesse espaço. Agora, apresente para a turma. Como não vai poder apresentar, a gente vai pular essa questão, tá? Vamos para 5.
Desenhe uma situação que ilustre uma dessas regras sendo colocada em prática. Você vai desenhar aqui, combinado? A localização da escola está diretamente relacionada com o que há ao redor dela. Observe estas 3 escolas brasileiras de regiões diferentes. Então, temos lá uma escola, né? A primeira do campo, outra está na cidade e depois a outra bem movimentada, né? Cheio de prédios, pessoas, ruas para lá e para cá, carro, pessoas passeando, né? Aí tá assim, ao redor das escolas rurais, geralmente há mais áreas verdes, campos e matas e menos edificações. Em cidades pequenas, as escolas geralmente estão localizadas em ruas tranquilas, com residências em pequenos estabelecimentos comerciais, como vizinhos, além de áreas amplas e arborizadas nas proximidades. Já em grandes cidades, áreas verdes tendem a ser mais raras e a vizinhança comumente é mais agitada e ruidosa, com muitas construções e ruas movimentadas. Hora de organizar. Leia as expressões a seguir e elabore 2 ou 3 frases com cada uma delas. Planta da escola, arquitetura da escola, localização da escola. Complete as frases com as palavras adequadas. As escolas são distintas uma das outras por se situarem em diferentes localizadas e também em razão da pontinho de cada comunidade. Dentro e fora da escola, há regras de funcionamento e de convivência. Todos nós devemos segui-las, pois elas são essenciais ao pontinho de todos. A planta é uma representação reduzida do espaço. Ela é útil para pontinho, os cômodos e as áreas de uma edificação ou as construções vizinhas da rua, pedaços de bairro ou até de um bairro inteiro. Agora, valendo 2 pontos, um passo a mais. Represente seu quarto sob esses 3 perspectivas, de frente, de lado e de cima. Faça cada desenho em uma folha sulfite avulsa ou numa folha de ofício. Organize uma exposição na sala de aula. Não precisa ter exposição, só vai fazer na folha, tá bom? O quarto. Observe a planta de uma escola e faça o que se pede. Tá vendo lá, ó? A planta da escola vista de cima? Pinte de azul todas as salas de aula, de vermelho os banheiros, de verde o pátio, de amarelo a quadra esportiva. Escolha uma cor diferente para identificar a cantina. Bem facinho o nosso trabalhinho de hoje, né? Página 176. Devemos saber localizar, além da nossa moradia, a escola em que frequentamos. Minha escola é rua, número, bairro, cidade, telefone, ponto de referência e um mapinha aí para você não se perder, né? E embaixo nós temos o nosso gabarito para você tirar qualquer dúvida que você tenha. Combinado? Um super beijo, fiquem com Deus e aproveite o final de semana, hein? Tchau, tchau!